Requerimento 232, André. Requerimento 233, Dr. Cael. Requerimento 234, Dr. Kiko. Requerimento 235, Dr. Cael. Requerimento 236, Euripinho. Requerimento 237, Euripinho. Requerimento... Quem que é Carlos Henrique dos Santos? Essa que ele entrou hoje? Requerimento 288, já estamos na indicação, Carlão do Basquete. Requerimento 229, Luiz Carlos Anastácio. 209, desculpa. Indicação 210, Luiz Carlos Anastácio. Requerimento, indicação 211, Paulo Correia. Indicação 212, Paulo Correia. Indicação 213, Euripinho. Indicação 214, João Minaré. Indicação 215, André Luiz Rezec. Indicação 216, Dr. Cael. Indicação 217, Dr. Cael. Indicação 218, Existo. Senhor presidente, solicitar a inversão preferencial da pauta do requerimento 224. É regimental, eu coloco em votação, os concordo permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a inversão preferencial do requerimento 224. Em discussão. O vereador Mandioquinha pede adiamento por 90 dias, é regimental e eu coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado contra o voto do vereador... Isso. Discutiu o quê? Está em discussão pelas lideranças. Por 90 dias do vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira Mandioquinha. Senhor presidente, quando eu conversei com o vereador Mandioquinha, ele disse que iria pedir um adiamento. Eu até achei uma coisa de bom senso para analisar 2 semanas, que seria uma coisa que a gente poderia até pensar. Mas 90 dias para solicitar o pedido de uma SEI, sim ou não, eu acho muita coisa. Por isso, nós vamos votar contra. Eu não gosto, por princípio, de votar contra pedido de vista, adiamento. Eu acho que é uma coisa até de bom senso para a pessoa estudar melhor, tudo bem. Agora, 90 dias é um período exagerado para se optar se vai votar sim ou não a favor de uma SEI que está sendo discutida durante um período bastante longo. Por isso, a nossa posição contrária pelo tempo de 90 dias, não pelo pedido em si. Não, pedido de vista. Encerra a discussão. Você pode justificar como liderança do PT. Tá, senhor presidente, essa SEI, essa solicitação de SEI foi encabeçada por mim e eu não vejo quais são os grandes problemas de se instaurar essa SEI, de se apurar o que foi levantado e de se decidir. O que eu acho que deve se discutir nessa casa hoje, e eu acho que o pedido de vista de 90 dias do vereador Sebastião é exagerado, é se essa casa quer ou não apurar os fatos que foram levantados por esse vereador. Então, se ela quer um pedido de vista normal, eu concordo plenamente. Mas um pedido de vista dessa monta de 90 dias, esse adiamento por 90 dias, eu acredito que é uma forma de empurrar isso. Desculpe, nobre vereador. E eu teria outros mecanismos, enquanto cidadão, não como vereador, para poder apurar isso. Eu poderia entrar com uma ação civil pública
tá certo? E não passar por essa casa. Mas como membro dessa casa, conhecendo os meus pares, sabendo sabendo da forma do que eles são imbuídos, as melhores formas possíveis, de se apurar tudo. E tudo nessa casa foi levado aos detalhes, em projetos até menos relevantes. Então, eu quis honrar esse meu papel de vereador, que me foi concedido pela cidade, instaurando essa CEI. Agora, eu gostaria que isso fosse colocado. Pode ser uma retórica parlamentar que eu, como iniciante, talvez não conheça, mas eu acredito ainda no que a primeira frase que eu disse. Quer se apurar essas irregularidades que estão acontecendo, que aconteceram no Instituto de Previdência do município de Barretos, lesando os servidores públicos, prejudicando os servidores públicos, ou não se quer apurar. É isso que, na minha cabeça, está aqui hoje para ser colocado para a gente. E, por isso, eu queria deixar essa minha posição bastante transparente, vereador Sebastião, a quem respeito muito, tá certo? Que o senhor revisasse esse seu pedido por um prazo tão longo. Senhor presidente, eu quero a palavra pela ordem, porque eu não sou líder de bancada alguma, como já frisei da última vez, mas eu quero deixar bastante claro para Vossa Excelência, para o vereador solicitante, que eu acho que esse pedido é aviltante para nós, para todos os funcionários públicos e para a cidade. Nós vamos passar um cheque em branco para quem, de alguma forma, tem que ser apurado. E eu acho que a gente não devia fazer isso. Eu quero deixar bastante claro que houve uma defasagem, um prejuízo para o Instituto de Previdência do município de Barretos de quase R$600 mil. É um dinheiro que faz parte daquilo que foi recolhido do salário dos trabalhadores, para benefício dos trabalhadores. Nós não podemos simplesmente agora, em razão do oportuníssimo requerimento do vereador, simplesmente fazer de conta que não está acontecendo nada. Então eu solicito, senhor presidente, que seja solicitado ao solicitante, senhor vereador Sebastião Rodrigues, que peça a vista como de praxe deve ser pedida. Uma vista por uma semana, eventualmente um adiamento por mais uma semana, mas nunca um adiamento por 90 dias. Isso significa, de alguma forma, que a Câmara está realmente, como disse o vereador Existo, omissa e desinteressada em apurar fatos. E se nós tivermos aqui a oportunidade de fazermos o papel que nos corresponde, é esse. Não é pedir muro, não é levar caminhão de areia, não é podar árvore, isso daí não é papel de vereador. O papel de vereador é fiscalizar as ações administrativas, as ações da administração, da qual o Instituto de Previdência faz parte. Tanto é que o seu presidente é nomeado pelo seu prefeito municipal. Então, eu entendo que essa medida não pode ser tomada no sentido desse adiamento de tal praxe, porque eu acho que isso daí significa uma conivência com alguma possível coisa errada que nos compete descobrir. Então, eu não vou votar a favor, lamentavelmente, vereador, eu entendo que Vossa Excelência pode ter as razões que for, mas eu acho que Vossa Excelência não pode nem subestimar o poder de avaliação dessa casa e muito menos a expectativa que a população tem a nosso respeito. Ela espera que nós, no mínimo, façamos o papel que ela nos outorgou, e só nos outorgou por 4 anos. Nós temos que entender que daqui 4 anos, tudo vai ser renovado. E não acho que seja porque a gente já recebeu o mérito que a gente tem que continuar despreocupado por 4 anos até chegar na hora de reprová-lo, ou de comprová-lo. Obrigado. Presidente, eu pedi um adiamento. A Câmara tem o direito de se rejeitar ou aprovar, certo? Então, por isso eu não vou retirar, vou disser com os 90 dias, porque o ano tem que ter palavra. Eu dei 90 dias, é 90 dias. Se não passar, tudo bem, mas eu pedi 90 dias porque eu quero conversar com a dona Gráucia, que alguém foi conversar com ela. Ninguém nos procurar. E eu quero pedir e vou segurar os 90 dias, porque eu quero apurar também. Eu não falei que eu vou votar contra. É um direito meu de pedir. Lógico. Porque daqui 60 dias já tem um recesso. Eu coloco em votação o pedido de vista. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. 3-6.
Foi rejeitado o pedido de vista. De adiamento. Eu coloco em votação o requerimento. Senhor Voraz permaneça como está. Ah, tá. Eu coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente, nobres companheiros vereadores, senhores cidadãos que nos assistem aqui das galerias e cidadãos barretenses de um modo geral. Esse assunto eu venho alongando ele e às vezes quando eu subo aqui para falar nisso, parece até que eu estou sendo chato, que eu estou sendo repetitivo, mas trata-se de um assunto da maior importância, que eu já falei diversas vezes aqui, e que eu tenho certeza que todos os vereadores estão ao par, e que a maioria do plenário também está ao par. Há uma aplicação, foi feita uma aplicação em abril de 2004, no valor de R$548 mil, no Banco Santos. Assim como há outras aplicações no Banco Pan-Americano, são bancos que fogem do cotidiano, investimentos que não fazem parte do cotidiano de quem investe dinheiro aqui em Barretos, quem tem dinheiro suficiente para investir. São bancos de pequeno porte, são bancos que pagam taxas maiores, e no mercado financeiro, quando se paga taxas maiores, significa que a liquidez é menor, é uma relação inversa, tá certo? Então, o fato consumou. Hoje, saiu na Veja desse final de semana, senhor presidente, uma nota em que o Banco Central deverá notificar a falência imediata do Banco Santos. E que a possibilidade de recuperação do capital investido, uma vez que o senhor presidente não conseguiu um acordo com os credores, é de 12% do valor investido. Há informações que dizem que não chegará nem a 10% do capital investido. Então, perderam os servidores públicos de Barretos. O Instituto de Previdência tinha uma diretoria, contra a qual eu não tenho nada contra ninguém. Eu só quero apurar qual é o motivo que levou a diretoria do Instituto a fazer esse investimento e todos os demais órgãos, os conselhos fiscais, conselho de investimento, aprovarem esse investimento no Banco Santos e em outros bancos de segunda e terceira linha, tirando os recursos de bancos grandes, de bancos sólidos, de bancos tradicionais. Um outro ponto que eu levantei, e que está citado nesse pedido de encaminhamento de SEI ao senhor presidente, de constituição da SEI, é que há duas dívidas da municipalidade para com o Instituto de Previdência. Uma, que foi parcelada em 120 vezes, foram pagas 67 até o mês de agosto de 2004, depois cessou esse pagamento, e foi feita uma outra no mês de dezembro de 2004, de um valor também significativo, e que foi parcelada apenas em 20 vezes, e que foi paga uma parcela, deixando 19 para o atual prefeito, sendo que poderia ter sido parcelada, de acordo com a orientação normativa número 3, de 12 de agosto de 2004, da Secretaria de Previdência Social, que rege todos os fundos de pensão municipal, ela poderia ter sido parcelada em 60 vezes. Então, vai arcar esse futuro, o novo prefeito vai arcar com essas 19 parcelas? Vão ser repassados esses recursos? A prefeitura, no seu orçamento atual e no próximo que nós vamos começar a discutir aqui, vai ter condições
de poder efetuar esse pagamento, porque isso é possível, fazer uma repactuação. Agora, nós precisamos saber também por que houve esse atraso, por que não ocorreu o pagamento de acordo com o pactuado, por que aconteceu essa negociação e pagamento dia 28 de dezembro de 2004, tá certo? Tudo isso precisa ser levantado, precisa ser investigado, porque nós temos, enquanto vereador, nós temos que zelar pelo patrimônio do funcionalismo público. Não só porque são os funcionários públicos, que são os entes permanentes na administração pública, né, porque nós, o prefeito, somos passageiros, mas eles são permanentes, definitivos. Como também porque o ônus pelas suas pensões, pelas suas aposentadorias, tem que ser arcada pelo município. Se o Instituto não estiver em condições de arcar com essa aposentadoria, seja lá quantos anos forem pela frente, vai ter que voltar a ser o munícipe, vai ter que voltar a ser o contribuinte de Barretos, que vai ter que arcar com essa responsabilidade. Então é por isso que eu venho insistindo nisso, e hoje, chegada a oportunidade, venho solicitar aos senhores vereadores de que votem favoravelmente a Constituição da SEI, vamos apurar os fatos, coração, sem nenhum tipo de rancor, sem nenhum tipo de retaliação, não é isso que nós queremos. Nós queremos simplesmente identificar o que aconteceu, o que motivou esses acontecimentos, e daí passar isso para os funcionários públicos, que são os beneficiários, os servidores municipais, que são os beneficiários, e passar isso para a população de Barretos, que já está curiosa para saber o que aconteceu, por que desse investimento, por que do não pagamento da parcela. Então, eu acho que essa casa deveria dar uma demonstração de que está aqui para atuar, para fiscalizar, para exercer seu verdadeiro e legítimo papel, que é esse. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores colegas. Continua em discussão. Não havendo mais orador, está... Quem vai falar? Não, senhor presidente. Mas o meu nobre colega vereador Euripinho, me cobrou que eu perdi uma oportunidade também de pedir o estabelecimento de uma SEI com relação à atual secretária da Promoção Social, com relação ao Bolsa Família. E eu não perdi a oportunidade, não. Eu estou ainda com o projeto, com o requerimento em mãos, estou analisando sobre diferentes aspectos. Mas como o vereador aqui presente me cobrou isso, então eu solicito a vossa presidência, aqui, que solicite a nossa diretora, que faça um requerimento para a próxima sessão pedindo a mesma coisa, uma comissão de inquérito pelas mesmas razões para apurar o programa Bolsa Família. Muito obrigado. Ela faça o requerimento, o senhor procede o recolhimento da assinatura, doutor Kiko. 4 assinaturas, ela passa o requerimento para Vossa Excelência, o senhor entra em contato com os vereadores, na próxima segunda, o requerimento de abertura de SEI entra na casa. Com a palavra, pela ordem, o vereador André Luiz Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, eu hoje estou vendo um negócio na Câmara que me deixa feliz. Foi negado o requerimento de adiamento para o vereador Mandioquinha, e eu me lembro na sessão passada, quando eu trouxe os contratos que não quiseram olhar, não, vamos pedir a SEI. Se o posicionamento da Câmara é apurar, eu acho o seguinte, eu vim aqui pedir para todos os vereadores aprovar por unanimidade essa SEI, e vamos realmente apurar. Apurar descendo do palanque, porque é muito fácil vir, chamar, igual aqui já começou, é falcatrua, é malandragem, vai ser isso. Porque ninguém se preocupou em perguntar para o Silvio Homero, para a Edilene, para a dona Gláucia, e está sabendo o que aconteceu. Então, eu acho que antes de começar a criticar, vamos apurar. E depois o que tiver errado, sim, vamos mandar para o Ministério Público.
Porque o poder legislativo ainda não se transformou em poder judiciário. Então, portanto, vamos fazer uma parte que cabe ao poder legislativo. Vamos apurar com seriedade, sem palanque eleitoral, e depois vamos ver. E eu gostaria que essa atitude minha, de estar vindo aqui apoiando, que eu peço para todos, fosse a mesma também, porque hoje venceu o prazo, o senhor prefeito continua não respondendo quem são as 70 estagiárias. Que tivesse essa mesma postura crítica, a mesma postura que todo mundo tem hoje de defesa do povo, eu gostaria que tivesse. Porque quando a gente apurar, porque até hoje eu não abri minha boca para falar nem que fosse malandragem, nem que foi nada. Estou dizendo em papel, a gente tem todos os argumentos para buscar toda a documentação e formar uma convicção. Infelizmente, já pedi 2 vezes como vereador, já protocolei como cidadão na prefeitura e até hoje não tive resposta. Quando começa a não ter resposta, daí a coisa começa a ficar mais séria. Agora, aqui, a Câmara até hoje não se perguntou. Eu até acho engraçado, todo mundo disse que era... Por que o Mandioquinha pediu 90 dias? Mas esse requerimento, os requerimentos do Instituto, vem com o vereador Exis pedindo vista desde janeiro. Janeiro, fevereiro, março, abril e nós já estamos em maio. 5 meses. Eu acho estranho que quando é da conveniência pode ficar 5 meses e teve aprovação unânime dessa casa. E hoje, na prova, uma votação para o vereador Mandioquinha está com um prazo menor do que esse processo já ficou em vista. Então, o meu apelo aqui é que seja aprovado por unanimidade e que a Câmara tenha realmente a responsabilidade que ela deve ter de fazer. Porque eu posso dizer isso e posso dizer de carteirinha. Porque o ano passado eu fui um dos que fui acusado de distribuir bolsa na FEB, se falou, e não vi ninguém subir aqui falando que o Ministério Público aprovou as bolsas, que o Tribunal de Contas aprovou, que o Ministério Público arquivou, daí ninguém veio. Da Célia Rodrigues, está voltando ao assunto hoje, mas também se falou. Então, quando se vem à tribuna da Câmara, se levanta, se fala de alguém, como se condena a princípio, é o verdadeiro tribunal de inquisição, é a verdadeira inversão dos princípios. Ao Poder Legislativo, cabe legislar. Julgar, cabe ao Poder Executivo. E não simplesmente vir usando imunidade parlamentar, a tribuna da Câmara, para falar, não, fulano é ladrão, fulano é isso, fulano desvia, fulano vai ficar sem colocar. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de responsabilidade, honrar os votos que não foram confiados, honrar o mandato e honrar principalmente essa casa, que é a nossa casa. Vossa Excelência é uma parte. Esse tipo de palavreado aí, eu gostaria de dizer que eu não usei, hein? Acho que o senhor devia escutar as fitas da sessão. Inclusive O senhor hoje. está dizendo sobre mim? Sim, por exemplo. Tá bom. Então eu gostaria que constasse isso em atas, secretário. E voltando ao que eu estava falando, então eu acho que é muito sério a gente estar realmente estabelecendo sim a SEI. Apurar, pedir a documentação, com base em documentação. Se for o caso, encaminhar ao Ministério Público, encaminhar a quem compete realmente julgar. E não, porque eu me lembro ainda na ação que a Câmara moveu, na época, sobre Bolsa de Estudo, que a gente dizia o seguinte, que a Câmara é um órgão político. E realmente a Câmara é um órgão político. Todos nós somos membros de um partido político, se não fosse nem estaríamos aqui. Então, eu acho que a partir do momento que nós estamos investidos como vereador, que possamos vir para cá, realmente, exercer o mandato, mas com seriedade, levantar os dados, apurar os dados, e aí sim, quando o Poder Judiciário disser é culpado, vamos daí sim vir aqui e colocar as coisas. Eu só torno a fazer um apelo, que da mesma forma que todo mundo hoje está dizendo vamos apurar todos os fatos. Só. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Olímpio Jorge Nabem. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário, em nome da Lilian, quero cumprimentar a todos, novamente. Senhor presidente, como foi dito e discutido aqui, através dessa tribuna, quero aqui parabenizar ao meu colega vereador Existo, realmente, porque, como o André falou aqui, ele teve tempo suficiente, André, para analisar o projeto e para apresentar essa SEI. Então, aí você foi incoerente nas suas declarações.
Ele teve janeiro, fevereiro, março, analisou e achou por bem. O que me colocou em xeque, em dúvida, é que por trás desse instituto existem pessoas que nós conhecemos, a dona Gláucia, no caso na Câmara, o Silvio e a Edilene, são pessoas que elas fazem parte de um conselho do Instituto. E isso nós questionamos com elas, se haveria algum problema ou não. E eles nos garantiu que realmente não existiria. Mas isso não vem ao caso. A SEI, o papel nosso, vereador, é investigar, é analisar, é questionar tudo aquilo que se passa dentro da nossa cidade. E nós fomos eleitos para isso. Agora, o que me deixou em dúvida foi quando, das primeiras sessões, que foi questionado através de um jornal da nossa cidade, algum problema com relação à promoção social, criou-se uma polêmica danada através de um requerimento de Vossa Excelência, dando votos de congratulações, e veio para cá, e veio resposta, e me parece, através de contato com o nosso colega vereador Kiko, que as respostas não foram de acordo com aquilo que se esperava, com relação ao Bolsa Família. Então eu fiquei pensando, criou-se uma polêmica danada, a população nos cobrou sim, porque se é que essa casa questionou, fez algum posicionamento aqui, eu acho que tem que ir a fundo, não tem que temer. Aí a Vossa Excelência falou que tal, a secretária te procurou, e foi várias, está tudo em ata, tem vários questionamentos. E eu achei que a coisa esfriou. E um jornal disse, será que vai terminar em pizza? A minha intenção aqui não é ver quem está do outro lado, porque, particularmente falando, não foi pessoas que me ajudou realmente. Não tem aqui procuração para ficar defendendo esse ou aquele. Mas tenho sim, aqui nessa casa, como vereador, de investigar, de cobrar um posicionamento nosso. Hoje, através desse requerimento pedindo a SEI, eu, particularmente falando, eu nunca neguei vista, como o Cael falou, nunca neguei solicitação de adiamento de matéria para colega nenhum. Esse foi o meu posicionamento. Agora, com relação à matéria em si, eu sou favorável, porque eu sou um daqueles que veio aqui e cobrou que nós deveríamos realmente, o nosso papel é investigar qualquer que seja a reclamação, qualquer que seja a dúvida que nos coloca em xeque. Para você saber se eu existo, na gestão passada, quando eu apoiava o Web Resec, nós fomos realmente massacrados na época, porque deveríamos votar num projeto da taxa de iluminação pública, na época tão polêmico, que nós imaginávamos que era inconstitucional, através de pareceres. Hoje, me parece que foi votado a inconstitucionalidade desse projeto, que causou tanta polêmica na hora. E nós tivemos realmente a confiança, a certeza de votar em alguma coisa, sofremos represálias por isso, politicamente falando, mas fomos realmente convictos da nossa atuação aqui nessa casa. Cael está aí, sabe o que ocasionou tudo na época. E a mesma coisa eu digo com relação a isso. Eu acho que a partir de agora, essa casa, se tem alguma coisa a apurar da administração anterior ou atual, nós devemos fazer o papel sim, como foi feito o meu requerimento, com relação ao SAI. E vai ser feito quanto quiser. Eu acho que nós não temos que ter rabo preso, não. Nós devemos sim ter a convicção que fomos eleitos pelo povo e devemos aqui fazer o nosso papel, porque lá fora, agora com 11 vereadores, nós somos muito cobrados. E o meu requerimento com relação ao SAI, senhor presidente, era com relação a não inocentar e sim defender realmente nós, vereadores, porque a imagem lá fora é que alguma coisa tem a ver com a nossa atuação aqui nessa casa. E essa foi a minha preocupação em relação ao requerimento, além de defender os direitos do povo. Então, através desse posicionamento, eu acho que nós devemos apurar, mas não estou em defesa do Existo, mas estou dizendo, André, que como você falou, ele realmente, desde a primeira sessão, ele solicitou um trabalho, está fazendo um trabalho junto ao Instituto, a gente tem conversado sempre, e é louvável que ele vem trabalhando em cima disso. Não estou tirando a razão. Mas nesse aspecto ele estudou e tem convicção que existe alguma coisa que está prejudicando o funcionário público, a gente sabe que isso é o papel nosso. Eu, como funcionário público federal, também vivo constantemente esses problemas e sabemos o tanto que nós dependemos de alguém que lute pela gente. Com a parte, Mandioquinha. Obrigado, senhor. Bom, vereador, eu acho que agora ficou bom, que a Câmara acordou.
fermentou, porque estava tudo quieto, né? Um pedido de adiamento desse, a coisa deu uma melhorada. Porque eu acho que política e democracia isso existe. Tem as divergências da bancada, dos amigos, não é? Mas não é porque eu pedi para você esse adiamento, Caio, que eu sou contra o requerimento, não. Eu quero clareza, eu quero que vocês apurem, sim. É que as pessoas que estão por trás disso, a gente precisa saber analisar para não prejudicar as próprias pessoas. São nossos amigos, são companheiros, são pessoas que trabalham, pessoas que vivem uma vida lá trabalhando no Instituto. Então, a gente está preocupado com isso. Mas, já que vocês querem uma SEI, tudo bem, sou a favor do requerimento, mas eu gostei. Não é porque eu faço parte de uma bancada que eu sou obrigado a votar com bancada, votar contigo, votar com o outro. Então, não tem democracia. Política não é isso, não é o ato de discutir e dialogar, ver se está certo, se está errado, a divergência sua, dele e do nosso amigo Cael, que é o líder do prefeito. E cada um que é líder, o João defendendo hoje, né, o prefeito de hoje, ontem é de ontem, isso é política. Então, eu pedi sim adiamento para 90 dias, não me retiro, porque eu falei que não ia retirar. Se ganha, se perde, acho que política é isso aí. Mas sou a favor do seu requerimento. E que aplique a SEI. Tá? Estou de parabéns. E que também, que se o que for fazer, o Olipim quer fazer, nós estamos aí para isso. Porque nós estamos aqui para quê? Não é para trabalhar em benefício do povo, para defender o povo. Então, fazer cumprir as leis. Então, agitou. Estão com carinha séria, outro nervoso, né, Carlão? Mas é isso aí, meu amigo. Muito obrigado pela atenção. Não, mas com relação, Mandioquinha, com relação ao que o Kiko falou, eu só perguntei para ele. Agora nós temos uma boa oportunidade de acabar com aquele assunto que foi polêmica. É isso que eu quis dizer para ele. Agora, favorável eu estou. Eu considero ele como da minha bancada. Então, as decisões que foram tomadas, a gente vai tomar em conjunto, sim. Porque é nosso papel. Isso não quer dizer que é perseguição. É até melhor para quem está sendo acusado. Porque se provado a inocência, a idoneidade será dada. E aí, ela mostrará realmente o seu verdadeiro trabalho. Que uma parte existe. Pode falar com mais pele de Nobre vereador Olipinho, agradeço o seu aparte e quero dizer o seguinte: existiu um cidadão chamado Goebbels, que viveu na Alemanha na época da Segunda Guerra e era o homem da propaganda de Hitler. E ele inventou a máxima que era: uma inverdade muitas vezes repetida se torna verdade. Primeiro, eu quero esclarecer que eu nunca fiz um requerimento congratulando com a dona Célia Rodrigues por ela não haver enviado qualquer relação, qualquer informação. Eu congratulei pela forma como ela deu uma satisfação pública à imprensa, aos senhores vereadores e à população. Quero deixar isso bastante claro e vou ser enfático, porque eu não vou ser vítima do processo de Goebbels. Tá certo? Segundo, não quero prejudicar nenhum membro da direção, não é meu objetivo, nenhum membro da direção do Instituto. Mas também não quero prejudicar nenhum dos 2.600 beneficiários do Instituto que vem recebendo. 600 vem recebendo e 2.000 e pouco vão vir a receber esse benefício. E eu, aqui nós temos dois. Eu também, no banco que eu trabalho, eu pago um fundo de pensão e pago caro. Eu pago um percentual caro para garantir minha aposentadoria no fim da minha vida. Que, aliás, tá perto, não vai ser tão no fim da vida assim, não. Falta só 4 anos. Pode continuar. Então, vereador Olipinho, eu queria colocar também que, com relação à secretária Célia Rodrigues, ela apresentou uma relação dos beneficiários, e pelo que eu fiquei sabendo, porque eu não quis verificar, mas pelo que eu fiquei sabendo, com o endereço. Tá certo? Então, eu acho que dar mais dados do que isso, tá certo? É impossível. É só essa casa querer investigar, que se vá à casa de cada um dos quase 3.000 beneficiários da Bolsa, se faça uma checagem, se contrate um instituto para isso. Agora, o que nós não podemos deixar passar batido é a nossa responsabilidade, a qual nós fomos imbuídos de investigar e fiscalizar os atos
do Executivo e os nossos próprios atos. É para isso que nós somos eleitos. Então, era isso que eu queria dizer, senhor Felipinho. Bom, Existo, acho que você não entendeu quando eu falei com relação ao requerimento de congratulação da Célia. Eu quis dizer que quando você fez, justamente causou polêmica, ficou 2 sessões nessa casa, em relação ao assunto questionado. É isso que eu quis dizer. Eu não quis dizer que você congratulou, que você defende, você sabe o que eu quis dizer. E você acho que interpretou agora na sua explicação de uma maneira contrária que eu... Entendeu? Agora, tá certo. A gente entende, você já explicou várias vezes nessa casa que você fez o voto com relação à explicação que ela deu em relação ao assunto em questão. Agora, com relação à resposta, em conversa com o nosso colega Kiko, que foi o que questionou isso, me parece que ela não veio tão completa como você está questionando. Me parece. Eu não posso falar por ele, mas ele, se tiver oportunidade, ele esclarece. Talvez seja isso que causou essa dúvida. E por isso que eu estou dizendo aqui que a coisa não ficou tão completa como deveria. Então, o que acontece? A gente causa dúvida. Se causa dúvida, vamos questionar. Então, esse é o papel dessa casa. Por isso, independente de quem está do lado de lá, ou quem foi secretário esse ou aquele, eu acho que tudo que foi irregularidade, nós temos que apurar. Nós não temos que ver esse lado, o lado do companheirismo, sim, mas o lado realmente do nosso papel. Nós não podemos abrir mão, como o Kiko já falou várias vezes, do papel de vereador que nós temos, que fomos eleitos pelo povo. O André quer uma parte? Não. Então, eu só quero questionar essas coisas, porque realmente, como o Mandioquinha falou, parece que essa casa acordou. Eu espero. O que nós queremos é conviver 4 anos juntos, bem, procurar fazer o melhor e realmente dar aquilo que a população tanto nos cobra. E eu espero que a gente possa fazer o nosso papel aqui, e acho que nós vamos fazer sim. E eu sou favorável ao seu requerimento, existe, como já expliquei, com relação ao conteúdo, aquilo que você apurou. Eu acho que não tem nenhum segredo a gente apurar aquilo que nós estamos em dúvida. Se realmente for constatado a legalidade das coisas, a gente dá o aval, a idoneidade para a pessoa, provando que realmente não haveria nada. Que nada mais isso que é o nosso papel. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador João Alberto Minaré. Senhor presidente, eu gostaria de salientar aqui que é muito triste para nós políticos quando você ouve a pessoa expressar de uma forma e agir de outra. Eu acho que a pessoa tem que expressar da forma que ela age. Eu acho que é o papel do político, do homem sério. Porque eu agir de uma maneira e vim aqui falar de outra maneira, eu acho que eu passo a não ter credibilidade nem com os companheiros, nem com o povo. É muito lamentável isso. Eu queria fazer uma colocação aqui, e não estou defendendo em causa própria, não. O que eu não acho justo é injustiça. O doutor Kiko, o doutor Francisco Abramo de Ara, pediu informação. Nós fomos até a prefeitura, ele não pôde ir. É um direito dele que ele tem. Ele não ficou contente. Pediu de uma outra forma, veio a relação. Eu não posso dizer que jeito que ela veio, doutor Kiko, porque eu não li. E tenho certeza absoluta, se perguntar para o Oripim se ele vai dizer que não. E fica criando problema. Pergunta se ele votava no requerimento do Existo. E vem aqui defender, certo, Existo? Vem defender. Vota contra e vem defender. Ó, vem cá. Porque votar ninguém está vendo. Aqui está sendo gravado. Amanhã depois pode apresentar a fita. Eu acho ruim, mas talvez não seja para atingir a Célia, seja até para me atingir. Não estou falando com relação a Vossa Excelência, que não estou. Porque eu sei que Vossa Excelência é uma pessoa coerente. Vossa Excelência mostrou isso hoje. E é de muito tempo. Então eu acho que a pessoa deve agir de uma maneira e vir à tribuna e falar aquilo da forma que ela está agindo. Isso que talvez deixe a gente triste. Vossa Excelência tem a paz, doutor. Obrigado, João Minaré. Meu amigo João Minaré, eu acho que essa Câmara Municipal não existe sem a presença de Vossa Excelência.
Nenhum vereador aqui dessa casa, nenhum com certeza, tem a mínima queixa de Vossa Excelência. Tenho certeza que também não é essa a posição do Euripinho. Não é nada disso, vereador. Veja bem uma coisa, o que está sendo feito com relação à senhora Célia Rodrigues, queira Deus que nós cheguemos aqui no fim das coisas e olha, absolutamente límpida, cristalina, inimputável a condição da senhora Célia Rodrigues. Pronto, maravilha. Mas ninguém está querendo ferir Vossa Excelência, direto ou indiretamente, ninguém está querendo isso. Muito menos o Euripinho. Reclama muito. Não, mas não tem essa intenção, não tem essa maldade dentro dele, vereador. Queira isso, queira entender isso, que eu acho que isso aí faz parte do bem-querer de todos nós aqui na casa. Entendeu? Por Vossa Excelência e por ele. Embora ele seja muito chato. Não, mas Vossa Excelência não. Vossa Excelência é uma pessoa gostada por todos nós. Obrigado. Senhores vereadores, eu gostaria que nós ficássemos em discussão única e exclusivamente no requerimento 224 do vereador Existo. Senão vai começar aí a partir para outro dia discussão que não tem nada. João Alberto Minaré, por favor. Vamos discutir o requerimento que está em pauta, que senão vai discutir uma coisa que poderá acontecer e não vai acontecer, ou poderá, não sei. Vamos discutir o requerimento 224. Eu ouvi atentamente a parte de Vossa Excelência, doutor, mas existe um ditado que diz o seguinte: coração é terra perto, mas é difícil chegar nele. É difícil. Com relação ao requerimento, Existo, Vossa Excelência foi a fundo, foi lá, examinou, analisou e encontrou a falha que Vossa Excelência achou que era cabível. A Comissão Especial de Inquérito, a CEI. Vossa Excelência chegou aqui e disse em detalhes. Só não ouviu quem não quis. Já o caso da Célia é diferente. É diferente, não tem a mínima comparação. Não tem. Para ser motivo de comissão especial de inquérito. Ela formalizou que era necessário, que foi pedido. Concorda comigo, vereador Existo? Então, eu não pretendia fazer uso da palavra, mas eu vim aqui para dizer, Euripinho, a gente quando... Não. A gente, quando não vota, a gente tem que chegar aqui e dizer, olha, eu sou funcionário e votei contra. Certo? A gente tem que dizer isso. Não dizer, não, eu sou a favor, porque eu também sou funcionário público. Certo? Eu acho que isso, na minha concepção de homem público, de representante do povo, de vereador, eu acho que está errado. Apesar que eu não tenho nada com isso. O direito que eu tenho é de vir aqui e dizer a verdade. Isso eu venho aqui e falo a verdade. Agora, querer fazer uma comparação com uma coisa completamente diferente, o que foi pedido foi mandado para a Câmara, com relação à Célia, certo? Agora, eu não quero questionar isso, não vou questionar, certo? Porque eu não estou questionando, estou questionando, como muito bem diz o presidente, o requerimento do vereador Existo, que foi apresentado, foi pedido 90 dias de adiamento e Vossa Excelência votou a favor do adiamento. Então, Vossa Excelência não quer fiscalizar coisa nenhuma. Certo? Não votou contra por quê? Mas por que não votou contra? Ah, mas olha, eu estou dizendo o que aconteceu aqui. Certo? Agora, eu votei contra. Teve os votos que foi contra, não, eu votei contra o adiamento da matéria. Porque votar a favor do adiamento é empurrar com a barriga e achar que está tudo certo. Não é bem assim, não. E depois vir aqui dizer, porque eu sou funcionário também, eu tenho que defender o funcionário. Muito obrigado. Continue a discussão. Senhores vereadores, está em votação. Senhores vereadores, está em votação o requerimento 224/2005. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, baseado no artigo 61 do regimento interno desta Casa, parágrafo 2º, cabe ao presidente da Câmara designar vereadores que devem constituir comissões, observada a composição proporcionada
das representações partidárias. Eu nomeio o vereador Sebastião Rodrigues, Lilique e Paulo Correia para fazer parte da comissão de inquérito que é a SEI. Pelo prazo de 90 dias, vocês apresentam aos senhores vereadores. Os senhores vereadores se reúnem e discutem Os senhores vereadores reúnem 90. Os senhores vereadores Paulo Correia, Lilico e Mandioquinha reúnem e decidem membro, presidente e relator da comissão. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, Vossa Excelência acabou de ler aí o artigo do regimento interno, em que fala na proporcionalidade dos partidos, e não foi respeitado. PTB, PL e PMDB. Então, mas veja bem que outros partidos não tiveram representação. Só 3 membros. Partidos, por exemplo, existem 2 vereadores do PSDB, só existe um do PTB. Deixa eu explicar para o senhor. Existem 2 vereadores do Eu estou baseado PFL. no regimento interno, são 3. Vossa Excelência está tomando uma atitude discriminatória. O senhor conhece o regimento, o senhor foi presidente. Exatamente. Exatamente, senhor presidente. Não está sendo mantida a proporcionalidade, senhor presidente. Sim. Não está. São 3 membros. Sim, senhor presidente, vou frisar de novo. O PFL tem 2 vereadores, não foi indicado nenhum. O PSDB tem 2 vereadores, não Sim. foi indicado nenhum. Em compensação, o PTB tem 1 vereador, foi indicado. Então o senhor O quer que PL indique tem mais um, vereador. nomeie o vereador Uripim mais 1. São 4. O senhor quer que nomeie mais um, nomeie o vereador Cael. Então tá bom. Aí tá certo. 5. O senhor quer? Então está nomeados 4. PSDB, PL, PTB e PMDB. Vamos para frente, senhores vereadores. Então nomeei 4. Ele está pedindo mais um, nomeei mais um. Estou respeitando. Nomeei mais um. O senhor quer mais um, nomeei mais um. Pela ordem, senhor presidente. E se a comissão achar que precisa prorrogar por mais 90 dias, depois dos 90, será prorrogado. Pela ordem, senhor presidente. Tendo em vista o embate, eu acho que depois a gente poderia consultar o coisa e depois Vossa Excelência fazer a nomeação. Eu Não, já está nomeado. Ele pediu para nomear mais um, nomeei mais um do PMDB. Mas se o regimento determina do 3 PSDB. pessoas... Ah, no Não mínimo. tem problema, no mínimo. Vamos nomear mais um. Euripinho do PSDB. Requerimento 223, Olímpio Jorge Nabem. Em discussão. Requerimento 230. Requerimento 237. Campeão de requerimento. Você me dispensa? Está dispensado, pode ir. Quer falar? Não, você não pode ir. O vereador André Luiz Rezec vai me representar na FEB. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento 223, eu estou solicitando ao prefeito informações para proceder à implantação de iluminação pública no prolongamento da Avenida 29, entre o condomínio residencial Parque dos IP e o conjunto habitacional Sem Engenha. Eu já fiz várias indicações nessa casa e confesso que as respostas são diversas. Mas procedimento tomado, atitude tomada, até agora eu não vi. O requerimento realmente é isso. Eu quero ter em mãos realmente a resposta da administração que está assumindo agora, que resolva esse problema. Porque a maioria do pessoal, grande parte, existe, faz caminhada naquele local, transita naquele local, ali do lado do tiro de guerra, é uma escuridão tremendo, e já me questionaram com relação a um terreno que tem ali, que é da HM, que tem... que tem uma casinha lá, que é motivo de muitas coisas, muita bandidagem, e eu acho que nós temos que apurar certos procedimentos que a administração tem que assumir. E esse procedimento é um requerimento que eu estou solicitando, pedindo para que o prefeito tome as providências cabíveis para que a gente possa resolver. Porque aquele local, escuro como é, tem trazido medo para a população, pessoas que transitam naquele local, principalmente alunos, famílias, mulheres, e eu acho que é um local perigoso que merece um carinho especial. Eu estou fazendo esse requerimento, pedindo ao prefeito para que faça realmente um estudo e possa proceder à implantação dessa iluminação nesse local. Já o requerimento 230, senhor presidente, o nosso colega vereador Kiko Miziara, eu não sei se ele tem um projeto de lei, um requerimento pedindo ao prefeito para que possa
está arborizando a nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade quente, o calor aqui é terrível. Eu acho que tem que haver um incentivo, está aí o nosso ex-secretário do Meio Ambiente, Anselmo, que sabe, na sua secretaria, através desse projeto, mas infelizmente, o que a gente nota é que não se coloca em prática a implantação, incentivo aos cidadãos para que possam plantar mais árvores em nossa cidade. Nossa cidade, infelizmente, carece de uma sombra gostosa. Nossa cidade, o que tem visto, Paulo Correia, é realmente a solicitação de corte de árvores constante. E a gente pede para que esse projeto seja implantado, porque já existe o projeto de autoria do nosso colega vereador Kiko Miziara, e é o cumprimento da lei 3.224, de 3 de agosto de 98, que disciplina a arborização urbana no município de Barretos e das providências correlatas. Então, nada mais eu estou pedindo para cumprir o regimento, para cumprir tal determinação. O Marcelo está aí, sabe o tanto que ele cobra no Barretos 2. Então, em vários locais da nossa cidade, precisamos arborizar nossa cidade, precisamos tratar nossa cidade com carinho, porque isso aí embeleza e além de tratar e de cuidar realmente daquilo que é mais importante. Por quê? Já o requerimento 237, senhor presidente, eu tive a oportunidade de estar com o Zé Wilson, que é aquela pessoa que gosta do rodeio, que gosta, que já fez parte dos independentes, é uma pessoa que vem fazendo todos os anos a festa dos campeões, e ele, no seu 7ª edição, nós sabemos que a prefeitura, existiu um convênio com a Secretaria da Agricultura por 12 anos para poder tomar conta do recinto. É uma parceria, um convênio, até descobrir que vinha verbas para a prefeitura com relação a tal convênio. E esse convênio, ele venceu no meados de agosto ou outubro, se não me engano, do ano passado. Os 12 anos. Com isso, colocou em dificuldade um procedimento que eu estou questionando aqui agora, que é, quando a prefeitura tomava conta, tal procedimento com relação à festa dos campeões, havia a isenção realmente da taxa que se cobrava para utilizar, porque a lei fala que em eventos que é cobrado ingresso, há necessidade de se cobrar o aluguel de do recinto. Mas sabemos que tal procedimento ficou inviável para este ano, uma vez que o convênio venceu, e agora nós tivemos em contato com o Nogueirinha, que é o nosso secretário da Agricultura, tivemos em contato com o prefeito Manuel, para que possamos amenizar tal situação, para que o Zé Wilson possa realizar o seu rodeio de campeões com a sua edição marcada para o dia 9 a dia 12 de junho. E com isso, através desse requerimento, a gente pede realmente tal procedimento para que ele possa dar continuidade nesse evento que já se tornou tradicional em nossa cidade. Eu tenho certeza que ele irá nos atender e com certeza o evento também será brilhante como foi em todos os anos. E, senhor presidente, quero dizer com relação a esse requerimento, que Vossa Excelência não está prestando atenção, mas vou passar em suas mãos, esse requerimento pedindo para o nosso secretário Nogueirinha interceder, pedindo para que ele possa conceder essa isenção esse ano, uma vez que o convênio com a prefeitura, como já estava dizendo, já rompeu em relação à Secretaria da Agricultura, o recinto. E eu tenho certeza que o bom relacionamento que essa casa e o senhor presidente tem com relação ao nosso secretário, nós tivemos lá, quando da vacinação da febre aftosa, no recinto, e ele nos comprometeu e prometeu nos atender. Eu tenho certeza que ele irá atender a nossa solicitação e esse requerimento e fazer com que o Zé Wilson, que colocou à disposição dessa casa, com relação também aos ingressos, a algumas benfeitorias que essa casa tanto pede nesses eventos, eu tenho certeza que ele irá nos atender. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Espera aí, isso. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifesta.
Aprovado por unanimidade os requerimentos e indicações do vereador Euripinho. Requerimento 223, requerimento 223, requerimento 235, doutor Cael. Em discussão. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Pois o Paulo Corrêa, proporcional. Unanimidade. Vamos fazer paridade, vamos negociar. Depois eu negocio, vamos para frente. Agora já está nomeado. Indicação 208. Indicação 214. Indicação 208. Em discussão. Carlos Henrique dos Santos. Com a palavra o autor do requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos presentes, eu quero falar da importância deste projeto, o Esporte na Praça. É um projeto que eu há muito tempo tinha um sonho de apresentar e agora estou tendo essa oportunidade de apresentar novamente. E eu queria falar um pouco dele e contar com a colaboração de todos para que seja votado essa indicação. Este projeto vai ter várias atividades esportivas e também de lazer, tudo para que nossas praças voltem a ser frequentadas pela família, pelos pais e seus filhos. Eu tenho notado que as praças da nossa cidade andam um pouco assim, sem atividade, sem lazer, e com isso a marginalidade vai tomando conta de pouco a pouco. Então foi aí que eu pensei e indiquei esse projeto para contar com a colaboração de vocês. Vocês vão observar que é um projeto que realmente tem conteúdo e com essa iniciativa que é custo mínimo, né, para o município, de grande importância para a comunidade, é que eu apresentei esse projeto. Queria contar com a colaboração e aprovação dessa indicação e agradecer antecipadamente a todos. Obrigado. Continue em discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam. Aprovado por unanimidade. Indicação 214, João Alberto Minaré. Está em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, essa indicação 214, ela tem uma proposta. Que o prefeito crie uma frota pequena, com moto niveladora, pá carregadeira, um caminhão-tanque para molhar as estradas, evidentemente se tiver algum aterro. Esse é o meu desejo desde quando eu me elegi vereador, desde o primeiro mandato. E eu nunca consegui concretizar, doutor Kiko, esse sonho. Eu sei que o povo que mora na zona rural tem uma dificuldade muito grande para transportar os seus produtos que colhe, mas eu tenho certeza que com essa indicação eu quero conversar com o prefeito, o doutor Emanuel, explicar para ele a vantagem que vai ter. E eu estou confiante que, dessa vez, eu acho que não vai ter problema nenhum. A gente sabe que a prefeitura está com dificuldade, inicialmente, mas eu vou aguardar. Essa indicação ela está sendo feita hoje, e acho que deverá ser aprovada pelos meus pares. Eu vou aguardar, doutor Kiko, até que a prefeitura
tenha melhor condições, porque são coisas caras. A prefeitura hoje conta com maquinário, mas não é suficiente. São máquinas já velhas, antigas, que precisam ser reformadas, e está sendo reformado algumas. Eu vou aguardar para quando o prefeito tiver mais ou menos com as finanças da prefeitura em ordem, que ele tome essa providência, que eu acho que vai ser muito benéfica para o povo que mora na zona rural. Principalmente essas pessoas, os sitiantes. Porque os grandes fazendeiros, que são poucos aqui do município, podem comprar, pode alugar um trator, máquina, pá carregadeira, pode pagar.